andando no Espírito, e o que me vem aqui à cabeça, ao coração, à alma, é falar de escuta de Deus, oração com escuta de Deus. Eu acho que a primeira coisa a falar é aquilo que não é oração e aquilo que não é escuta. Primeiro, oração, né? O que é oração? Oração são dois verbos. Orar em ação. Oração. É a conversa com Deus que prorrompe, abre, acontece uma série de fatos, ações depois. Então, oração que não aconteça, ações depois, vindas de Deus, não é oração. É orar, é se lamentar, é outra coisa. Mas oração é aquilo que aquele que anda na presença de Deus, seja ele servo, discípulo, leigo, amigo, né? Como você quiser falar que você é com Deus, é uma ação de duas partes. Tem a tua parte que você ora, você entra na presença de Deus e começa a conversar com Ele, e Deus responde. Oração é diálogo. A maioria das pessoas fala e não escuta Deus. A maioria das pessoas fala e não vê a ação de Deus. Por quê? Ou não está realmente pedindo com o coração, ou pedindo coisas que não são da vontade de Deus, né? De ter mania de pedir coisas que estão longe de ser da vontade de Deus, e por isso não acontece. O segredo da oração até é esse, né? Vamos falar aqui, é bem claro. A tua oração, ela é sempre atendida se ela está em conformidade com Deus, se ela está seguindo a vontade de Deus. Tem dois tipos de pessoas que eu vou ver aí pela frente. Tem uns que falam assim: como não é a vontade de Deus? É fácil. Você está longe de Deus, você não sabe o que Ele pensa, você não sabe como Ele age, como é que você vai saber o que Ele quer? Né? Desculpa a franqueza. E tem aquele que fala: eu não sei a vontade de Deus, por isso eu não rezo. Isso, né? Isso aí tem um nome, tá? Isso é pecado. Né? Preguiça. Né? E pior do preguiçoso quando está dando desculpas para não fazer aquilo que tem que ser feito. Acho que esse aí é o que Deus não gosta mesmo. Então a gente vai andando com Deus e vai aprendendo essas coisas. Toda oração tem resposta. Toda palavra de Deus que sai da boca de Deus, ela vem à terra e só volta a Deus depois de cumprida. Não adianta. Se Deus falou uma promessa, vai cumprir, faça sol, faça chuva. Independente de quem esteja do seu lado, independente de você, independente de quem seja. Por quê? É palavra do Criador. Quando o Criador manda, todo mundo obedece. Seja no céu, na terra ou nos infernos. Todos obedecem. Uns por livre vontade, outros porque são obrigados. Ponto. Né? Então, isso é interessantíssimo, sinal que você vai falar sobre constância dos santos. Como é que vem a constância dos santos? Né? A constância deles, eles não são como nós, né? Que temos altos e baixos, altos e baixos. Hoje eu tô legal, tô com uma fé incrível, amanhã eu tô, meu Deus do céu, como eu tô vivo, né? A gente não é assim? Para de falar besteira, né? A gente é assim, né? À medida que a gente vai andando mais com Deus, a gente não vai fazendo aqueles altos e baixos, não. A gente vai fazendo, né? Até que ponto aquele negócio da constância da linha reta. Mas por que, como é que essa constância da linha reta? É porque você já viu Deus agir tantas vezes
que em seu coração já tenha certeza absoluta daquilo que vai acontecer, mesmo que tudo diga o contrário. Isso chama-se fé, né? Ah, São Paulo vai falar alguma coisa assim, quer ver? A fé é o instrumento pelo qual nós, em Deus, claro, fazemos existir aquilo que ainda não existe. É a fé que faz isso. Ou você tem, ou você não tem. Ou você é, ou você não é. Mais ou menos morno, eu vomito. Porque você fica. É desculpa. Você tem possibilidade de ser e não é. Então eu vomito. Entende o que ele está dizendo? E aí nós vamos que a oração que tem poder é aquela que está em conformidade com Deus, com a vontade divina, ou seja, você tem que ter intimidade com Ele para perceber o movimento do Espírito. Ele é sensível, né? Tem vezes que alguém vai falar assim, eu quero que você reze por mim por isso aqui. Na mesma hora fala assim, não é isso aí não, tá errado. Tá errado, né? E tem vezes que você vai, a pessoa fala, e você vê que ela falou uma meia-verdade, fala assim, mas aonde você quer chegar realmente? Não é nisso. Continua, fala, né? E tem vezes que fala assim, filho, só reza pela conversão dela. É o melhor que você pode fazer, né? E tem gente que fala a verdade. Geralmente até quem fala a verdade dá detalhe. E aí que aí você tem que prestar o ouvido, né? Que a pessoa está precisando falar, essa vai derramar, literalmente, se derramar diante de Deus na sua presença. Você ali é o estandarte de Deus parado, só emprestando o ouvido para alguém. Aliás, isso é amor de Deus, né? Então, voltando àquilo que eu estava falando, nós temos que fazer essa oração se tornar em escuta de Deus. E tem muita gente aí que vai falar sobre escuta horrores, né? Uma vez eu estava escutando uma palestra boa do Padre Jonas e ele falava que nunca escutou a Deus. Eu falei, agora ficou difícil. E ele explicou a metodologia de Deus falar com ele. Que Deus agia dentro do coração dele por uma coisa chamada moção. É uma ação dentro de nós que nos move em uma determinada ação que Deus se revela depois na palavra e confirma tudo isso, né? E aquilo era muito forte, que ele não podia nem negar aquilo. Eu falei, puxa, esse é o cara, né? Mas a gente tem que ter escuta de Deus e aprender o jeito de Deus falar conosco. Bom, às vezes a gente tem um profeta perto da gente, né? E fala o Senhor, pumba, manda pra gente. Opa, maravilha, porque a gente não tem nem ficar procurando escutar, né? Porra, tem um profeta ali, vai lá e pau, fala. Eu vou dizer que são poucos profetas. São poucos profetas. E mesmo dentro dos profetas, dentro da palavra de Deus, você vai lá descobrir que existem profetas grandes, médios e pequenos. Vê lá. Estuda um pouco da história da igreja e da palavra, você vai descobrir isso. Profeta grande, Jeremias, Isaías, Ezequiel, profeta grande. Profetas médios, tem Baruque, tem os profetas pequenos, tal, Sofonias, tem lá, né? Todos eles são profetas, mas na qualidade de profeta eles têm uma escuta. E na escuta que eles fazem, a veracidade de ser um grande profeta ou um profeta médio ou baixo é a quantidade da voz de Deus que eles escutam e falam para o povo sem alteração de vírgulas ou palavras. Nós podemos alterar as vírgulas das palavras? Podemos, né?
Eu lembro de grupo de oração, que Deus me dava uma palavra, eu soltava aquela profecia, e eu sentava, e o Marcelo chegava do meu lado, me cutucava, você comeu palavra aí no meio, né? Você não falou tudo. Eu falei, não falei não. O profeta, às vezes, ele pode comer palavras, frases, não falar tudo, não revelar tudo. E o perfeito é quando ele fala tudo, não tem medo de falar. E quanto mais Deus age naquele coração daquela pessoa que é profeta, ele vai falando as coisas com maior verdade, com todas as vírgulas, e Deus usa cada vez mais ele. Né? Então, Deus usa cada vez mais, como qualquer dom de Deus. Mas isso é uma condição especial, tem gente que tem esse ministério, né? Não é só o dom da profecia, é o ministério de profeta. É diferente, é um profeta. Mas a maioria de nós que vai precisar do normal, da escuta normal. E aí vem aqueles doutores da igreja tentar ensinar a gente a orar e a escutar a Deus. Não, você para rezar, você tem que ajoelhar. Você tem que fazer isto, você tem que falar 3 vezes Pai Nosso. Aí vai te dar uma banda de normas. E eu vou dizer para você, a eficácia é mínima. Por que eu estou dizendo isso? Aí tem gente que já vai jogar. Pega as pedras aí, pega as pedras que vamos tacar agora, né? Porque não é assim, né? Eu lembro uma vez, eu estava na igreja, e aí eu ajoelhei para conversar com Deus. Aí eu falei. Aí na hora de deixar Deus falar, sabe o que ele falou? Falou assim, levanta-te. Eu, por que, Senhor? Estou aqui ajoelhado, tal, contrito. Levanta-te, porque você está prestando mais atenção no teu joelho, que está doendo, do que em mim. Então, aonde está a tua atenção, onde está teu foco, onde está a tua desculpa, né? Então, postura de oração é uma postura de coração, não é tanto de corpo, né? Às vezes você tem que estar com o coração rendido a Deus, um coração que está prostrado a Deus, que você vai escutar. Pode estar de pé, pode estar ajoelhado, pode estar deitado no chão, né? Pode estar em qualquer posição, né? Então, para a escuta de Deus, você tem que estar em uma posição que lhe seja confortável, que não disperse o seu foco para escutar, para fazer silêncio. Quantas vezes eu saio na noite para rezar, para passear com os cachorros, eu não escuto uma palavra de Deus, e minha mulher fica perguntando, o que Deus te disse? Eu falei, não falou nada. Por quê? Eu estava cheio de assunto para falar, não estava cheio de assunto para escutar. Enquanto eu não esvaziar meu coração para escutar, eu não escuto, porque eu estou cheio. Eu só posso ser preenchido quando o meu coração está vazio, né? Então, outra dica, se vai falar com Deus, não tem problema não, fala meia hora, bota para fora. Não é a hora que Deus vai falar, é a hora que ele vai te escutar. Depois que você tiver falado tudo, faz o teu silêncio, porque a maioria das pessoas, quando acaba de falar tudo, vai embora. E fala assim, eu não escuto a Deus. Lógico que você não parou para escutar. Como é que você vai escutar aquilo que você não parou para falar? Já pensou? Você está andando com alguém, você está andando com ele na rua, tal. Você falou com ele durante meia hora. No final tá falando, tchau, hein, valeu, tal, vai embora. Aí alguém te perguntou, o que ele te falou? Nada. Eu falei o tempo inteiro. É igualzinho com Deus. Deus é paciente. E eu sei disso porque muitas vezes ele falou, eu esperei você acabar de falar. Eu só vou falar quando você acabar de falar e fizer silêncio.
Então, o silêncio tem que ser exercido, mas provavelmente você tem que primeiro esvaziar o coração. Outra coisa interessante, né? Manuais de oração. Eu não gosto de manuais, porque os manuais servem para fazer rotina. Rotina muitas vezes não é o costume que te leva à santidade. O que te leva à santidade é a perenicidade que você tem de fazer as coisas com Deus. É a constância disso, mas porque você quer fazer. E eu já descobri que Deus quer que eu faça o meu jeito de rezar. Porque quando eu estou adaptado ao jeito dos outros, eu fico tão preocupado em fazer o jeito dos outros. A única oração que eu faço, que eu a sigo literalmente, são duas, né? A missa e o rosário, o terço. Os outros são todas de coração, todas do meu jeito, do jeito que Deus me ajudou a estabelecer. De manhã eu faço isso, a minha oração da manhã, de tarde eu faço aquela oração, de noite eu dou meu agradecimento. E isso foi feito durante décadas, para chegar a isso que ainda vou dizer que seja inconforme e longe da perfeição. Mas você tem que aprender a escutar. E aonde é que eu vou escutar? Como é que é esse processo? Aí eu lembro de ter escutado uma palestra, né, há muito tempo atrás, de uma determinada senhora que era de grande oração. Nossa, como Deus fala com aquela mulher. A tia, agora não vou lembrar o nome. E Deus falava com ela quando ela ia para a cozinha. E principalmente quando ela estava cozinhando e lavando pratos. E aí você vai perguntar, para muita gente, eu sei que cozinhar e lavar prato é um sofrimento, né? E por isso, eu acho que dificilmente vai ser aí que Deus vai falar contigo. Por quê? Porque é um sofrimento. Está lutando contra um sofrimento, então não é aí que você vai escutar Deus. Mas para aquela senhora, era um momento que ela tinha total liberdade, ela gostava do que estava fazendo, estava alegre, cozinhando, falando, ia conversando com Deus, cantava suas músicas, e aí Deus ia colocando coisa no coração dela, e a coisa ia acontecendo, e ela conversava com Deus dessa forma, Deus botava mais coisa no coração dela, e respondia ao que Deus estava falando, e era o momento dela de oração, era quando ela estava na cozinha, fazendo as coisas da cozinha, lavando, cozinhando. E aí vem aquela. Até me lembro de uma música, né? Que eu gostava de cantar quando era mais novo. Era: da minha vida quero fazer uma oração. Da minha vida quero fazer um só louvor. Da minha vida quero fazer um ato de amor para louvar, amar, seguir ao meu Senhor. E aí vai a música, né? Porque tem que ser no momento. Você tem que fazer da sua vida uma oração. Mas ela conseguia fazer isso quando estava lá na cozinha. Eu fiquei pensando nisso. Por quê? Porque muitas vezes Deus falava comigo, eu estava no banheiro tomando um banho, eu estava, né, lá no começo da caminhada, muitas vezes era assim, porque era um momento que eu relaxei e tal, e eu começava a pensar em Deus e tal, e as coisas começaram a fazer sentido na minha cabeça, e eu ia seguindo aquele negócio todo, e de repente estava com um determinado padre, que eu não vou falar o nome, e falou: não, isso está erradíssimo, Deus não vai falar no teu banheiro? Como é que é possível isso? Ele me deu um esculacho miserável. Eu falei: meu Deus, está tudo errado, né? E daí a pouco eu fiz uma viagem e fui para um encontro internacional de oração e tal. E lá eu conheci um padre chamado Padre Cris, santo. Não conheço ninguém que chegue aos pés dentro da igreja inteira, tá? O nível é esse, tá? Não vem falar, não chega. Pensa alguém, não chega. É uma coisa surreal, né?
foi o que eu vi. Não tive a chance de ver. E aí eu fui. Aí falaram para mim: não, vai lá conversar com o Padre Cris, tal, assim, assim, assado. Eu falei: poxa, eu vou, mas nunca surgia tempo, né? Aí tinha. Ele atendia num lugarzinho lá, tinha uma fila enorme. E aí eu, de alguma forma, me colocaram na fila, de alguma forma, a fila andou extremamente rápido e eu entrei. E, para minha surpresa, né, eu cheguei, era um lugarzinho simples, tinha uma cadeira dele, a outra cadeira que você sentava, ele paramentado como se fosse para missa, tá? Ele estava atendendo. Ele ali é o homem de Deus. Estola, tudo, paramentado. Né? E aí ele pergunta assim: o que você quer? Naquela hora, a graça do Espírito Santo me deu, porque eu podia perguntar para ele: eu queria saber de você, isso, isso, isso. Não, mas não foi isso que me veio. Eu falei: eu gostaria de saber aquilo que Deus quer de mim. Naquele exato momento, aquele senhor, de uns 67 anos por aí, ou mais, não sei, ele para, fecha os olhos, abaixa a cabeça e fica assim durante alguns minutos, não sei quantos. Eu fico ali, parado, sentado. Daí a pouco, ele levanta a cabeça e fala: o Senhor quer de você o seguinte, e começa. Falou 10 minutos sem parar. E eu gravei quase tudo que ele falou. E quase tudo que ele falou quer dizer, quase tudo não. Tudo que ele falou aconteceu nos 7 anos seguintes. E eu levantei, com aquilo tudo na cabeça, e agradeci e saí. Eu falei: que legal esse local, né, que eu estava lá. O pessoal falou: você não sabe, aí é o banheiro. Ele pegou o banheiro e transformou no local de atendimento. Eu falei, na mesma hora eu lembrei daquilo, todo meu problema, né? Deus não pode falar no banheiro com você, que você está errado. Eu falei: nossa, o Senhor fala com esse homem santo no banheiro. Eu vou preferir acreditar no homem santo do que aquela pessoa que é também sacerdote, mas que quer me dar regras de como Deus tem que falar, né? Então ali eu descobri o seguinte: cada um de nós tem um local onde Deus vai falar, e é onde a gente se sente confortável em oração, alegre, tranquilo. É o nosso cantinho de oração. Você tem que ter esse cantinho de oração. E eu pego esse meu exemplo para falar exatamente isso. Onde é o teu cantinho de oração, pega, deixa lá um caderno, um lápis, que nem fazia, eu esqueci o nome do santo, que sonhava e quando ele acordava, ele anotava tudo que Deus tinha dado para ele em sonho, né? Dom Bosco. Pega, deixa o caderninho lá, anota tudo aquilo que Deus disse, porque tudo aquilo que Deus disse vai acontecer. É uma questão de tempo, né? Minha mãe tem alguns cadernos desse, que ela foi anotando todas as visões e profecias. Todas, 100% acontecendo e vem acontecendo nos últimos 20 para 30 anos. Né? Tudo que Deus fala se realiza. É só uma questão de tempo. E a gente tem que ter escuta, memória, senão anota, né? Tanto que Deus fala a um dos profetas: tudo que eu te falar, vai e anota no caderno. Não era caderno a palavra, né? Mas anota tudo que eu disser. E ele vai lá e anota, né? Então, eu queria deixar essa palavra para você. Escuta, ó Israel, escuta, faz bem. Convidamos vocês a se tornarem membros do nosso canal, clicando no botão Seja Membro, embaixo de todos os nossos vídeos. E agradecemos a todos que já são membros, especialmente a esses membros irmãos e anjos da guarda. Que Deus abençoe a todos vocês. Se não for inscrito no nosso canal ainda, se inscreva e deixe seu like. Paz e bem.